Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, agora são 15 horas, eu estou aqui ao vivo da minha casa, estou aqui no quintal da minha casa, no jardim da minha casa, e eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra do coração de Deus para o coração de todos vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho da palavra de Deus, também quero falar um pouquinho sobre esse momento atual que o Brasil e o mundo está vivendo. Mas eu quero falar sobre a minha ótica, a minha visão, a minha visão que eu tenho desses últimos dias, desses últimos acontecimentos, e quero compartilhar isso com você. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar. Deus abençoe todos os nossos irmãos que já estão com a gente. Pastor André, o pastor André Gonçalves, a pastora Adriana lá de Rondônia, pastor Samuel Hoffman, alô Samuel, Deus te abençoe. Missionário Raul, o pastor Diego Marciano, a pastora Zilda, deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, a Gesiana, Soares, o pastor Edson lá de Naviraí, a Suelen está com a gente, e assim, tem muita gente. Eu quero que você compartilhe, eu quero que você convida mais pessoas para ouvir esta palavra. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos. Nós estamos precisando realmente, irmãos, abrir o nosso coração e não apenas falar do nosso coração, daquilo que nós estamos percebendo, daquilo que nós estamos sentindo. Nós precisamos falar aquilo que Deus quer que nós falamos com o povo desta terra. Amém? Pastor Roberto, Deus te abençoe, a Silvânia Rosa, deixa eu ver aqui mais o Alessandro, alô Alessandro, Deus te abençoe, lá de Castilho, Pessoal de Ibiporã, daí sua sede de Ibiporã, o irmão Laurindo, a irmã Elizabeth Baldin, meu Deus, tem bastante gente, Ok, eu quero que você vai convidando mais pessoas, porque o que eu quero compartilhar com os irmãos é algo muito forte da parte de Deus, é um entendimento que Deus colocou no meu coração e que eu preciso falar com cada irmão, com cada irmã deste Brasil afora. Tá? Eu quero iniciar a minha fala meditando numa palavra do Senhor Jesus. O Evangelho de São João, no capítulo de número 16 e no versículo de número 32. Evangelho de São João, capítulo 16, verso de número 32. Está escrito assim, o Senhor Jesus mesmo falando na sua palavra. Ele diz assim, Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos. Olha só, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. Não é palavra do bispo. Palavras do Senhor Jesus. Eu estou apenas reproduzindo as palavras do Senhor Jesus. Amém? Olha só. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos. Sereis dispersos, cada um para a sua casa. E me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Continua. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Palavras do Senhor Jesus. Vamos esmiuçá-la aqui, até que mais irmãos vão chegando conosco para ouvir o meu raciocínio, a minha linha de pensamento sobre essas últimas coisas. Vamos lá. Eis que chega a hora é agora. Jesus está dizendo há mais de 2000 anos atrás, e nós estamos vivendo neste momento agora. Chega a hora em que vós sereis dispersos. Eu pergunto para você, está tendo aglomeração aí na sua cidade? Está tendo cultos aí na sua cidade? As igrejas com 50, 100, 30, 20, 200, 500, 1000, 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas,
Está fazendo culto aí na tua cidade? Não, né? Então, aonde que estão esse povo? Estão em casa. Foram dispersos para casa, cada um na sua casa. Veja aqui a palavra do Senhor Jesus. Chega a hora em que já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a vossa casa. Amém? Cada um para a vossa casa. E me deixareis só. Vão me deixar sozinho. Porém, eu não estou só. Por quê? O Pai está comigo. E aí ele dá a sua palavra e o seu incentivo para cada um de nós, dizendo, eu tenho vos dito isto para que vocês tenham paz. Eu digo isto para você repouse, para que você descanse, para que você fique tranquilo. Você saiba que vocês não estão só, eu estou convosco. Porém, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é ter bom ânimo? Bom ânimo é você suportar todas as coisas. Pressão, opressão, estresse, angústia, tribulação, adversidade, aflição. É o espremer, é o esmagar, é o comprimir, é o apertar. Você suportar tudo isto, você ficar em paz. Por quê? Porque você sabe perfeitamente que, assim como Jesus venceu, nós também haveremos de vencer. Bispo, mas essa é uma palavra, não é palavra minha, é palavra do Senhor Jesus. Tende bom ânimo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencerão. Havereis de vencer. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, observa. Lá no capítulo 17, nós estamos falando no Evangelho de São João. Lá no capítulo de número 17, eu leio aos irmãos, no verso 14 a seguir, diz assim a palavra, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós estamos sendo, irmãos, odiados, perseguidos. Vamos lá, prossegue. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Estas são palavras do Senhor Jesus. Ele orando ao Pai, ele diz, Senhor, eu peço que o Senhor, não peça a Ti que o Senhor tire eles do mundo, que o Senhor transporte eles para a luz, para a glória, para a eternidade. Não, eu peço que o Senhor livre eles do mal, livre eles do mal. É o que nós estamos agora, esses últimos dias, vivendo, irmãos. Estamos vivendo dias maus sobre a face da terra. Estamos vivendo tempos de angústias, estamos vivendo tempos de aflições. Preste bem atenção, daqui a pouquinho eu vou esquentar um pouquinho mais essa palavra aqui, tá? Então, preste atenção, estamos vivendo tempos difíceis na face da terra. Aquilo que o inimigo imaginava que seria uma bomba contra as igrejas, o fechamento das igrejas, a paralisação dos cultos, foi totalmente ao contrário. Totalmente contrário. O tiro saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra. Por que eu digo isso aos irmãos? Ontem, 8 horas da noite, alguém no Brasil conseguiu fazer transmissão? Pergunto para você. Alguém conseguiu fazer transmissão ontem, 8 horas da noite? Não. Por que não? Porque a internet no Brasil sofreu um colapso. A internet sofreu um colapso no Brasil inteiro ontem. Não foi só a internet aqui da minha casa, lá de Paysandu, outro ali, tá? Não. Os irmãos que estão me assistindo agora, pode até deixar aí para você ver quantas pessoas começaram a fazer transmissões, live, e não conseguiram finalizar, porque a internet deu um caos, houve um caos na internet. O povo de Deus, a força do povo de Deus é esta. A força do povo de Deus, nós conseguimos romper toda e qualquer barreira.
Nós conseguimos, irmãos, ontem congestionar a internet com a palavra de Deus sendo anunciada a todas as vidas, a todas as pessoas, a todo mundo. Nós conseguimos ontem fazer com que a mensagem da salvação chegasse a todos os lares, a todas as casas. A internet do Brasil não está preparada. Os grandes provedores, os grandes transmissores, como Instagram, Facebook e outros mais, não conseguiram manter os seus streams à disposição para tanta gente transmitindo e tanta gente assistindo. Mais do que esse globo lixo que tem aí no Brasil, que está transmitindo jornais só para destruir a nação brasileira, só para amedrontar a nação brasileira. Amados e queridos irmãos, eu estou nesta palavra que o Senhor Jesus nos falou. Palavra esta dizendo: eis que chega a hora em que vós sereis dispersos, cada um para a vossa casa. Cada um vai para a sua casa. Porém, vão me deixar só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Porque o Pai está comigo. Meus irmãos, eu estou aqui. Ontem nós começamos a fazer transmissões, outros irmãos começaram a fazer transmissões em todo o Brasil e em todo o mundo. As igrejas evangélicas por todas as partes fazendo transmissão. O que acontece? Vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo restauradas, famílias estão sendo restauradas através da palavra de Deus. Gente que não ia às igrejas, gente que não estava dando crédito à pregação do Evangelho, estão agora tirando um tempo para ouvir a palavra de Deus através das redes sociais. Amém? Então preste bem atenção. Eu pergunto aos irmãos, até onde nós vamos? O Senhor Jesus disse na sua palavra: não peço que os tire do mundo, porém que os livre do mal. O Senhor está fazendo isso. Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo, Deus está com a sua mão estendida sobre a nação brasileira. A mão de Deus, ela está estendida sobre a nação brasileira. Vamos aqui agora, e eu entro aqui para você entender o meu raciocínio, porque eu acho que nós temos que parar agora, irmãos, desta insanidade. O mundo está vivendo uma insanidade. As cidades estão vivendo uma insanidade. Está na hora de uma cura mental na cabeça de todo o povo, de todas as autoridades, de todos os governantes do nosso país, dos nossos estados, das nossas cidades. Está vivendo uma insanidade mesmo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Uma insanidade. Está na hora de buscar a cura para isto. Por quê, irmãos? Porque vamos aos dados. Estamos vivendo uma crise do coronavírus. As nossas cidades estão todas fechadas. As cidades estão todas fechadas. Barreiras nas cidades de ida e vinda, impedindo o acesso às cidades. O comércio está fechado, mercados estão funcionando com restrições. O comércio em geral está fechado, as igrejas estão paradas, as suas atividades, que não devem. Nós, a igreja Só o Senhor é Deus, como muitos irmãos, pastores, amigos em todo o Brasil, tomamos uma atitude acertadíssima de obedecer às leis, naqueles lugares onde dizia que era restrição com números, nós obedecemos esse número, mantemos a igreja aberta, fazendo cultos. Naqueles lugares onde se proibiu qualquer número de pessoas, então o que nós fizemos? Mantivemos a igreja aberta, com o pastor lá dentro, para atender, para orar pelas pessoas, para abençoar as pessoas, porém, nós dispensamos as atividades, dispensamos os cultos, mas a igreja permanece aberta. Então, o que eu vejo no Brasil é que está havendo uma insanidade. Uma insanidade. Por que eu digo uma insanidade? Porque estão fazendo deste vírus o maior monstro da humanidade.
Estão fazendo desse vírus o maior monstro. Não que eu esteja endossando qualquer palavra, dizendo, olha, não é isso. Não, há os seus riscos, há os seus perigos. Claro que há os seus perigos, há os seus riscos. Porém, nós temos que saber diferenciar as coisas. Nós temos que saber, irmãos, que nem todo esse alarde que está se fazendo é real. Preste bem atenção. Hoje no Brasil nós temos o quê? Pouco mais de 2.000 casos de coronavírus no Brasil. Pouco mais de 2.000 casos no Brasil. Nós temos o quê? Pouco mais de 40 mortes. Não que 40 mortes não sejam importantes. Claro, são vidas importantes. São vidas importantes. Mas vamos contrapor esta realidade do coronavírus com outras realidades que já existem no nosso Brasil. Vamos lá. 2019, entre oficialmente, 2019, nós tivemos no Brasil 745 mortes causadas pela dengue. É pouco? 745 mortes causadas pela dengue. Tá certo? É oficial. Vou dizer de novo, 745 mortes causadas pela dengue em todo o Brasil. E o Brasil não parou. O Brasil não parou. Nós tivemos, quanto mais? Nós tivemos 1.500.000 pessoas. 1.500.000 pessoas infectadas com o vírus da dengue. 1,5 milhão. Você sabe o que é isso? 1,5 milhão. É a população de Curitiba praticamente inteira. É a população de Curitiba inteira, certo? Infectada com o vírus da dengue. E o Brasil não parou. O Brasil não parou. Não houve essa comoção, essa histeria, essa loucura que está sendo propagada. Não houve. Vai esquentar mais ainda. Eu vou colocar mais dados aqui para os irmãos. O que eu estou falando aqui são dados oficiais de governos. Dados oficiais de governo. 745 mortes o ano passado no Brasil causada pelo vírus da dengue. E as empresas, as indústrias não parou, banco não fechou, prefeitura não fechou, Procon não fechou, delegacia não fechou, igreja não fechou, muito pelo contrário, ainda redobraram as atividades, amém? 1,5 milhão. Você já ouviu alguma emissora de televisão divulgar que o ano passado teve 1,5 milhão? Fazendo toda essa loucura. Estamos com 1,5 milhão de infectados. Estamos. Você viu isso? Não. Sabe por quê? Porque isso não é um problema que atinge todos. É um problema que atinge aqueles que, vamos aqui falar aqui abertamente, aqueles que são um pouco relaxados, descuidados. O brasileiro ele tem mania de juntar coisas em casa. Né? Deixa eu até dar uma olhada aqui no meu quintal, aqui, dar uma olhadinha, né? Não, tem mania de juntar coisas em casa. O camarada troca o pneu do carro, já trocou porque está liso, já trocou porque os arames está tudo saindo para fora. Aí ele pega esse pneu e põe lá no canto, lá no cantinho do muro, para juntar água no dia da chuva. Para juntar água no dia da chuva. Ele tem lá, eu nunca vi um povo para gostar tanto de samambaia e folhagem. Aí tem lá, numa casa, 30 samambaia. Tem que dar uma olhadinha aqui para trás aqui, tá, gente? Então, 30 samambaia, 30 latas de folhagem. Todas com um potinho embaixo para juntar água, para juntar mosquito. Rega a folhagem, rega a samambaia, aquele pratinho fica cheio de água, ali fica 2, 3 dias, 4, 5 dias, e aí vem o vírus. Aí vem o mosquito da dengue e empragueja as cidades. Por que os ricos não reclamam disso? Por que os milionários, por que os artistas não reclamam disso? Porque eles têm pessoas para limpar das suas piscinas 24 horas por dia. Eles têm gente
para trabalhar para eles, para cuidar da piscina deles 24 horas por dia. Tá? Eles têm empregados para ficarem dia e noite cuidando da casa deles o tempo todo. Então, tá, para entrar numa mansão de ricos, só se for com autorização judicial. Só se for com mandato judicial para entrar na casa de um rico, para verificar se tem foco de dengue na casa dele. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas tudo bem, vamos lá. Vou ainda trazer mais dados aos irmãos. Vou trazer mais dados ainda aos irmãos. Então, veja aos irmãos. Nós temos uma cidade como Maringá, 450 mil habitantes. 450 mil habitantes é a cidade de Maringá. Quantos casos de dengue nós temos aqui? Quase 7 pessoas morreram com dengue, se não me sai daqui da memória. 7 pessoas morreram de dengue aqui na cidade. Aqui, ó, bem do ladinho da minha casa aqui, passando a rua, ontem uma vizinha conversou comigo, sepultou o pai por causa da dengue. Aqui, ó, é só atravessar, abrir o meu portão aqui e falar um oi para ela. Sepultou o pai por causa da dengue. Não por causa do corona, por causa da dengue. Tá? Bem aqui, ó, é só atravessar a rua. Temos quantos casos de coronavírus em Maringá? 3 casos confirmados. 4 casos confirmados. 4 casos confirmados. Vamos lá. Chapecó. Vamos aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Coronavírus em Maringá, hoje. 54 casos suspeitos, 10 descartados, 4 casos confirmados. 4 casos confirmados. Sabendo que já morreu este ano 7 já morreu com a dengue. Vamos lá, vamos pegar Chapecó, Santa Catarina, é uma cidade também influente. Mais de 200 mil habitantes tem a cidade de Chapecó. Mais de 200 mil habitantes. Quanto tem lá? Tem casos suspeitos, 8 casos suspeitos, 15 casos descartados, 3 casos confirmados. Vamos pegar Paysandu, a cidade que nós ministramos a palavra. Tem 40 e poucos mil habitantes. 40 e poucos mil habitantes. Quantos casos de coronavírus tem lá? Quantos casos de coronavírus tem em Paysandu? Nenhum. Quantas pessoas têm dengue em Paysandu? Um monte. Um monte. Está na hora do povo brasileiro também se conscientizar, meus amados, e mudar a sua rotina, mudar também os seus hábitos. Melhorar os seus hábitos, aproveitar, mudar os seus hábitos, até esse negócio, limpar as mãos, lavar as mãos, né? Desinfectar as mãos, isso não precisava nem governo fazer isso conosco, porque isso custa caro para nós, sabia? Isto pode salvar a vida, mas custa caro. Sabe por que custa caro? Porque os nossos governos são um bando de incompetentes. Um bando de incompetentes. Deixa eu falar para você por que são um bando de incompetentes. Todos. Começa, é generalizada. Apesar que agora no Brasil nós estamos tendo uma mudança, uma quebra de paradigma. Por que está todo mundo bravo contra o governo? Porque o governo está quebrando esses paradigmas, está querendo colocar a coisa no eixo. Está querendo colocar a coisa no eixo. Muito embora eu coaduno, eu admito que muita coisa que o governo fala é correta, é certa, as atitudes que o governo está tomando são muito boas, está preservando a nação brasileira, está preservando o Estado brasileiro, está preservando família, está mudando muitas coisas, está sendo muito bom, mas de vez em quando o governo também dá uma pisada na bola, fala muitas coisinhas, fala muita baboseira que não precisava falar, põe muita coisa no diminutivo, coisa séria, às vezes põe no diminutivo, e no diminutivo essa mídia desgraçada, essa mídia infernal, ela pega e transforma isso no maior monstro, como se fosse uma gripezinha, um resfriadinho, fosse maior do que o que está acontecendo realmente no Brasil. Então, vamos lá, irmãos, preste bem atenção. Se torna mais caro. Por que se torna mais caro? Porque no carnaval, os governos, os prefeitos gastam milhões distribuindo preservativos, camisinha, para homens e mulheres deixar a sua família em casa, deixarem a sua esposa, o seu esposo em casa e irem trair, irem se prostituir, adulterar no carnaval. Tá certo?
Espera lá um pouquinho, vamos lá, vamos devagar aqui que ainda tem mais. Gastam milhões no carnaval para incitando pornografia, nudez, vagabundagem, palhaçada, imoralidade, afronta a fé de muita gente, não importa se crente, se evangélico ou católicos, afrontando a fé de famílias, afrontando bons costumes, afrontando a moral do povo brasileiro, gasta milhões com preservativo para levar o povo para palhaçada, para levar o povo para bagunça. Agora, na hora de comprar, a hora de fornecer álcool em gel para a desinfecção das mãos, para usar álcool em gel para desinfecção das mãos, o brasileiro tem que comprar. O brasileiro tem que comprar. Na hora de precisar de uma máscara, o brasileiro tem que comprar. Porque o governo não tem, porque gastou tudo com camisinha. Governos gastam milhões fazendo propaganda que ele não devia nem fazer. Propaganda do quê? Propaganda que, como diz esses dias atrás eu ouvi uma reportagem do senhor presidente, ele dizendo, para que o Correio vai fazer propaganda? Dizer que está entregando carta. Não é obrigação do Correio entregar carta? Não é obrigação do Correio entregar carta? Não é obrigação do bombeiro apagar fogo? Não é obrigação do médico atender no hospital? Não é obrigação do pastor estar na igreja? Para que então vai se fazer propaganda em cima disso? É gastar dinheiro à toa. É torrar o dinheiro do brasileiro. E é por isso que às vezes faltam. E é por isso que às vezes as pessoas ficam achando que, sabe, uma palavra mais pesada vai doer, uma palavra mais pesada vai fazer isso. Meus irmãos, está na hora de nós, povo brasileiro, sararmos as nossas cidades desta insanidade. Observa aí agora, tudo fechado. As igrejas não estão abertas, comércio não está aberto. E aí? E daqui a pouco? Mas como que é lá? A socialite, né? A atriz, o ator, a celebridade está fazendo lá hashtag fica em casa. Fica em casa porque ele ganha muito. Fica em casa porque o salário dele... O Brasil é um país virado de ponta cabeça. Porque no Brasil, um professor ganha R$1.000 e poucos. Um jogador de futebol ganha milhões. Um deputado ganha 20 mil, 18 mil, 30 mil reais. Isso de salário. Sem falar os voos de jatinho que ele faz, ele e a família dele. Entendeu? Um deputado federal ganha dezenas de milhares de reais. O trabalhador ganha quanto? R$1.040. Salário base no Brasil, R$1.040. Não é uma mudança? Não é uma inversão? Um jogador ganha milhões, o professor, o segurança, a polícia civil, a polícia militar ganha R$1.000 e poucos. Professor, o futuro, que educa, que faz, que consolida, que constrói a educação do nosso país, ganha R$1.000 e poucos. E o senhor deputado ganha 30 mil reais, 40 mil reais, fora as comissões que ainda ganham, e fora aqueles que roubam, aqueles que se corrompem. Aqueles que se corrompem. Então, é essa inversão. E aí vem agora essa paradeira toda, e a hora que voltar? Aquele patrão, porque eu estou falando dessas atrizes, desses artistas, fica em casa porque eles não moram aqui no Brasil. A maioria deles mora em Miami, em Boston, nas ilhas de Manhattan, mora não sei aonde, mora a maior parte deles. Uma grande parte deles, eu não sei se você concorda comigo ou não, mas isso eu falei para os irmãos que eu ia manifestar a minha opinião, a minha visão ótica de como eu estou vendo. Então,
Uma empresa, por exemplo, que tem 100 empregados, 100 funcionários, 100 colaboradores. 100 colaboradores. Na hora que voltar, eu pergunto, ele vai ter caixa para pagar esses 100 funcionários? Para manter o aluguel do prédio, para manter a água do prédio, para manter a luz do prédio? Porque estão falando que água e luz está isenta de pagamento. Está isento aqueles que pagam tarifa social. Sabe quanto que é a tarifa social? R$16. R$16, que é um conselho que eu dou aos irmãos. Não deixa de pagar, porque senão depois, daqui 3 meses, você vai ter que pagar 3 talões numa vezada só. Numa paulada só. Numa paulada só. Tá? E são poucas as pessoas que têm esse benefício. São poucas as pessoas que têm esse benefício. Aí ele tem lá 100 colaboradores. Como que ele vai pagar? Aluguel do prédio, água, luz, internet, impostos, que é um caminhão de impostos. É a maior carga tributária que o mundo já tem, é a carga tributária do Brasil. É uma das piores do Brasil. E aí, como que ele vai pagar esses 100 colaboradores? Fala para mim. Como que ele vai pagar? Ele não vai ter como pagar. Aí vai vir o quê? Aí vai vir o desemprego. Aí vai vir o desemprego. Eu não vou ser profeta do caos. Eu não vou ser profeta do caos. Mas para a gente não ser profeta do caos, nós temos que levantar como igreja. Nós temos que levantar como voz forte. As igrejas estão falando amém, os prefeitos estão falando fecha, os prefeitos estão... Gente, o que tá tendo é assustador. Os fiscais da vigilância sanitária estão colocando um coletinho da vigilância sanitária, estão achando que é agente da SWAT. Olha, é uma palhaçada. Eles colocam um colete da vigilância sanitária e aí eles estão achando que são agentes da SWAT. Estão achando nas igrejas, peitando obreiros, peitando pastores, tem que fechar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vamos parar, né, de palhaçada. Vamos parar de palhaçada, vamos trabalhar. Onde estava esse povo? Onde estavam esses agentes? Onde estavam esses agentes antes dessa pandemia? É a minha pergunta. Aonde estavam todos esses agentes que estão fiscalizando igrejas, fiscalizando comércio? Aonde estavam todas essas viaturas? Onde estavam todos esses veículos que estão à disposição dos prefeitos? Que não eram usados para transportar os doentes, que não eram utilizados para fazer as ambulâncias, que estão fazendo passeatas, buzinaços nas cidades, dizendo que é hora de se recolher. Por que essas mesmas ambulâncias não estavam à disposição para transportar os doentes? Por que as mesmas viaturas de polícia não estavam à disposição para dar segurança para todos os brasileiros? É a minha pergunta. Onde estava esse povo? Onde estavam essas ambulâncias? Onde estavam enfiados esses carros? Será que estava guardado na casa de alguém? Será que estava guardado na casa de alguém? Meus irmãos, por isso que eu falo para vocês, está na hora da gente parar de falar só sim senhor, não senhor, amém, amém, amém. Nós temos que levantar, Deus nos levantou como autoridades proféticas nesta nação. E está na hora da gente dizer para esta nação, está na hora de levantarmos. Está na hora de levantarmos. Eu não estou incitando, fazendo uma apologia aqui a ninguém, uma desobediência civil. Eu estou dizendo o seguinte, irmãos, nós, a igreja, o povo brasileiro quer trabalhar. O povo brasileiro quer trabalhar, o povo brasileiro quer ganhar, o povo brasileiro quer pagar, o povo brasileiro quer contribuir com uma nação. Aí estão falando, mas lá nos Estados Unidos o presidente aprovou uma medida de 2 trilhões de dólares. Sabe por que lá o presidente Trump conseguiu aprovar da noite para o dia uma medida dessa para salvar as empresas? Porque lá não tem um congresso que fica atrapalhando. Não tem deputados e governadores que ficam atrapalhando. Até tem, porque em todo lugar tem. Em todo lugar tem. Os Maria vai com as outras. Em todo lugar tem. Porém, o que eles fizeram? Uniram em torno de um projeto de nação. Um projeto de nação, diferente aqui do Brasil. Cada um quer fazer
fecha a barreira aqui, põe ali, põe um cone lá, tem prefeito despejando caminhão de entulho nas entradas da cidade, como se a sua cidade fosse lá tão bonita, como se a tua cidade fosse tão bonita, não tivesse já entulho pelos cantos aí da tua cidade. Então, é uma anormalidade, é uma insanidade mental que está dominando. Então, eu estou aqui conclamando aos irmãos para nós orarmos, repreendermos esse espírito de insanidade que está agindo nos governantes deste país e prejudicando, e dizer aos irmãos, tá certo, esse vírus é forte, é letal, mas para nós, irmãos, temos um Deus. Nós temos um testemunho, eu compartilhei agorinha mesmo, um testemunho de uma irmã que foi curada, ela estava diagnosticada, tá, com suspeita do coronavírus, lá de Autônia, a nossa irmã Vânia. E eu compartilhei agora, e ela dizendo, olha, através da oração, através da água orada, através do óleo, que eu recebi a oração através da internet, eu e a minha família já recebemos aqui os exames que nós não temos nada. O nosso Deus pode agir nisso. O nosso Deus pode agir em toda a humanidade, acabar com tudo isto. Mas para isso precisa que nós possamos dizer que nós estamos realmente fazendo conforme a vontade do nosso Deus. A vontade do nosso Deus. Governadores ficam brigando com o presidente fica atacando. O nosso presidente, eu louvo a Deus pela vida dele. Ele fala algumas coisinhas, fala algumas baboseiras, mas eu louvo a Deus pela vida dele. Eu louvo a Deus porque é um camarada que teve a coragem de falar. É um camarada que teve a coragem de falar. Eu quero ver se a atriz vai dar cesta básica, vai abrir portas, vai abrir a casa deles para receber pessoas desempregadas, vai abrir portas para pessoas desempregadas. Eu quero ver. Quem é que vai fazer isso? O governo. E através do quê? Através das cidades fortes, de um povo forte, de um povo abençoado. Então, obreiros, pastores, gente, povo de Deus, não está na hora de nós ficarmos para baixo, não. Mas a minha vida está muito melancólica, a minha vida, sabe, eu não sei o que eu vou fazer aqui dentro do meu apartamento, eu não sei o que eu vou fazer aqui dentro da minha casa. Levanta, vai para cima, levanta, vai orar, vai ler a palavra de Deus. E deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. A igreja, escuta aqui, aleluia, se prepara porque esta palavra agora é profética. A igreja não está escondida, a igreja não está recuada, a igreja não está com medo, a igreja ela não está, irmãos, confinada, não. A igreja, ela está sendo imunizada. Esse tempo que nós estamos tendo é o tempo que nós estamos preparando as maiores e mais poderosas mensagens. Eu quero determinar para a tua vida, pastor que está me assistindo agora. Eu quero determinar para a sua vida. A primeira mensagem que você pregar depois dessa pandemia será a mensagem que vai marcar o seu ministério, vai marcar a sua vida, vai marcar a tua cidade. Presta atenção, receba isso aí no nome de Jesus. A mensagem que você pregar depois dessa pandemia vai ser a mensagem que vai impactar a sua vida, seu ministério, sua casa, sua igreja, sua família, tua cidade. Vai mudar, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disto. Por quê? Porque a igreja está sendo imunizada. Quando nós estamos sendo imunizados, nós estamos recebendo o medicamento contra todas as astutas ciladas do diabo. E toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Nenhuma ferramenta preparada contra a sua casa vai prosperar. Nenhuma maldição, nenhuma praga, nenhuma
peste, nenhum vírus vai prosperar contra a sua vida, vai atingir a sua vida, nenhum mal chegará à sua casa, nenhum mal chegará à sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Medite nessas palavras que eu trouxe a você. E eu estou falando aqui para você, isso daqui são dados que eu estou trazendo aqui aos irmãos, dados oficiais, para que todas as pessoas tenham conhecimento. É grave, mas nós já passamos por maiores dificuldades e nós não paramos nada. O Brasil não parou. Passamos por vírus muito maiores e mais fortes, porém nós não paramos. A igreja continuou, as indústrias continuou, o povo continuou, os empregos continuou, tudo continuou. E desta vez nós vamos dar a volta por cima também. Com fé em Deus, eu tenho certeza, nós vamos dar a volta por cima e o Senhor vai estar nos abençoando. Deus te abençoe, um forte abraço e que Deus esteja te guardando e te protegendo em nome do Senhor Jesus.